Trabalhos, a Marina, que vai falar hoje sobre danos morais sofridos por refugiados no Brasil. Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês, ao lado do professor Carlos Conder e dos pesquisadores Jennifer Gomes, Rodrigo da Guia, Bernardo Salgado, Isabela Olivieri, Leonardo Fangold, Rafael Mansur e nosso estagiário da clínica. Participar da Clínica de Responsabilidade Civil, o RGRESP, como a gente denominou a clínica, é um grande prazer. E poder fazer pesquisas, disseminar conhecimento e buscar a implementação prática desse conhecimento são grandes objetivos que nós dividimos, compartilhamos e queremos continuar a seguir. Hoje eu vou fazer uma breve exposição sobre danos morais sofridos por refugiados no Brasil. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer um breve panorama sobre dados a respeito do refúgio. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que se chama Acnur, então, daqui para frente, toda vez que eu falar Acnur, por favor, entendam Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, fez um levantamento de que, só em 2018, mais de 72 milhões de pessoas se deslocaram por migração forçada de seus países em razão de guerras, conflitos e perseguições. No Brasil, atualmente, nós temos reconhecidos como já refugiados cerca de 36% de registros como sírios, 15% são congoleses e 9% angolanos. Esses já são reconhecidos como refugiados, sem considerar os solicitantes de refúgio, que são a maioria. No ano passado, na verdade, desde 2016, com o agravamento cada vez mais intenso da crise humanitária na Venezuela, o número de deslocados forçadamente da Venezuela em direção ao Brasil tem aumentado cada vez mais. E só no ano passado foram registrados 80 mil solicitações de refúgio no Brasil, e desse total, 62 mil solicitações foram de venezuelanos. Em segundo lugar, vieram os haitianos, depois os cubanos, os chineses e os bengaleses. E estima-se atualmente que, mensalmente, 15 mil migrantes venezuelanos entram nas fronteiras do Brasil. No estado de Roraima, e mais especificamente em Pacaraima, que é um município do estado de Roraima, os serviços públicos de saúde, educação, saneamento, transporte já não suportam o contingente populacional crescente, somando os que já estavam lá e os que chegam a cada dia. Isso motivou, inclusive, em 2018, a criação da Operação Acolhida pelas Forças Armadas Brasileiras, que foi a primeira força-tarefa de logística humanitária em território nacional. E essa Operação Acolhida visa dar uma assistência inicial aos refugiados, cuidando do acolhimento, do abrigamento e da posterior interiorização, que é o deslocamento desses refugiados para outras cidades e outros estados do país. Em abril de 2018, o estado de Roraima ajuizou uma ação perante o STF, uma ação civil originária, em face da União, que é a CO 3121, pleiteando, entre outros pedidos, a concessão de uma tutela antecipada para compelir a União a fechar temporariamente as fronteiras do Brasil com a Venezuela ou limitar o ingresso de refugiados no Brasil. Esse pedido foi indeferido monocraticamente pela relatora do processo, que é a ministra Rosa Weber, mas, paralelamente, ela levantou a urgência em que o governo brasileiro faça a interiorização dos refugiados para que o estado de Roraima não continue a sofrer esse assoberbamento massivo da utilização de serviços públicos em decorrência da chegada de muitos venezuelanos no país. E a relatora do processo, a ministra Rosa Weber, também designou várias audiências de conciliação, tentando uma composição amigável do conflito entre o estado de Roraima e a União, mas até o momento não houve um consenso e um acordo entre as partes. Em julho deste ano, em julho de 2019, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, ele visitou a Operação Acolhida em Roraima e ele incluiu o tema de refúgio e imigração
no Observatório Nacional de Grandes Temas Sociais, Econômicos e Ambientais, criado no âmbito do STJ, em parceria com o CNMP. Por outro lado, no mesmo mês, também em julho de 2019, foi editada e publicada uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é a portaria número 666, e esse número é muito macabro, que dispõe sobre o impedimento de ingresso, a repatriação e a deportação sumária de pessoa estrangeira, que a portaria denomina como perigosa, abre aspas, perigosa ou que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Logo após a publicação dessa portaria, o Acnur, como eu disse, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, enviou uma carta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, dizendo que essa portaria violava leis internacionais e brasileiras de proteção aos refugiados. Na semana passada, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ajuizou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF número 619, com pedido de medida cautelar contra essa portaria. E, na petição inicial, a Procuradora-Geral da República mencionou que, ao instituir esse tratamento discriminatório contra refugiados, estrangeiros de maneira geral, inclusive refugiados, a portaria fere o princípio da dignidade humana, viola os preceitos fundamentais da ampla defesa do contraditório, do devido processo legal e da presunção de inocência. E mais, por ela incidir também nos casos de refúgio, solicitantes de refúgio e refugiados, ela ofende o preceito fundamental de direito ao acolhimento, que é resguardado tanto pela Constituição Federal quanto por tratados internacionais. E ontem, 18 de setembro, a portaria foi denunciada pela ONG Conecta Direitos Humanos ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, tornou essa discussão a respeito da portaria uma discussão não só no âmbito nacional, mas também no âmbito internacional. Percebe-se, assim, que esse tema do refúgio, dos refugiados, toca diversas questões jurídicas muito abrangentes, não só em relação à responsabilidade civil, mas muitos temas do direito. Por questões de pertinência temática e também por limitação de tempo, hoje, a partir de agora, eu vou me concentrar na análise de danos morais que os refugiados sofrem no país e de quais são os atores da sociedade, tanto em instituições públicas quanto da sociedade civil, que podem e devem e estão defendendo os direitos dos refugiados no país. Os refugiados que escapam de guerras, de perseguições e de conflitos em seus próprios países, eles estão em condição de extrema vulnerabilidade. E se os países aos quais eles se dirigem não tomarem as providências necessárias para recebê-los, eles vão ter essa condição de vulnerabilidade que já existe desde o momento em que eles saem ainda mais agravada. E é importante dizer que o acolhimento não é só a autorização de permanência no país. O acolhimento exige, demanda a garantia efetiva de direitos básicos à sobrevivência, como saúde, educação, moradia, alimentação e todos os outros direitos, tanto individuais como sociais, que garantam a permanência digna dessas pessoas no país a qual elas se dirigem. E, infelizmente, muitos dos refugiados têm seus direitos gravemente violados ou, então, direitos sociais não são assegurados a eles, o que acarreta inúmeros danos à dignidade humana e todos os seus corolários, como nós costumamos dizer, que são a igualdade, a solidariedade, a integridade psicofísica e a liberdade. Um levantamento realizado recentemente, publicado neste ano, por universidades parceiras do Acnur, apurou que 41% dos refugiados vivendo no Brasil já sofreu algum tipo de discriminação. Desse total, 74% associaram a discriminação ao fato de serem estrangeiros. E também, do total que já sofreu algum tipo de discriminação, em 52% dos casos, os motivos foram por questões raciais. Esses números fazem parte do perfil socioeconômico dos refugiados no Brasil, que foi a primeira pesquisa em escala nacional que retrata as condições de vida dos refugiados no país. Para a elaboração desse estudo, foram feitas entrevistas em 8 estados do país e também no Distrito Federal. Então, se considerarmos que os refugiados já se encontram em condição de extrema vulnerabilidade desde o momento em que eles saem de seus países
e também no deslocamento até a chegada de um novo país, podemos dizer que, mais do que vulneráveis, eles são, que a professora Luiza Helena Gomes Barbosa diz, que eles são vulnerados, ou seja, eles têm a vulnerabilidade ainda mais agravada, potencializada numa circunstância como essa. E, diante da recorrente perpetração de danos, e aqui falamos dos danos morais aos refugiados, surge a questão: a quem cabe promover judicialmente a defesa desses direitos? No Brasil, nós temos diversos órgãos e entidades atuando no acolhimento, na proteção e na assistência, inclusive jurídica, aos refugiados. A Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública dos Estados, o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos dos Estados e outras entidades não governamentais atuam nesse papel. A Defensoria Pública da União, por exemplo, presta assistência jurídica em favor dos necessitados, tanto em questões de interesses individuais como interesses coletivos, seja judicialmente ou extrajudicialmente. E, para dar impulso a essa prestação de defesa, criou um grupo de trabalho Migrações e Refúgio, que é composto por defensores públicos federais de todas as regiões do país e tem procurado se articular para identificar as necessidades e contorná-las e resolvê-las da melhor forma possível. O direito à educação, por exemplo, foi o primeiro alvo desse grupo de trabalho de Migrações e Refúgio, porque apenas após a provocação da Defensoria Pública da União, o MEC afirmou que não haveria qualquer discriminação de crianças oriundas de outros países no que tange à prestação do Serviço Público de Educação Escolar. Não seriam, portanto, exigidos documentos traduzidos que permitissem a matrícula desses estudantes nas escolas públicas, tanto no ensino fundamental como médio. E a primeira atuação judicial, porque a outra que eu mencionei foi extrajudicial, mas judicialmente a primeira atuação da Defensoria Pública da União foi em 2016, quando ela impetrou um habeas corpus em favor de 450 venezuelanos que iam ser deportados de forma sumária, e eles conseguiram permanecer no Brasil apesar disso. E, em abril deste ano, em abril de 2019, a DPU celebrou um memorando de entendimento com a Agência da ONU para Refugiados, prevendo o desenvolvimento de programas para o estabelecimento da cooperação institucional. Passando para as defensorias públicas dos estados, elas também intensificaram bastante, ao longo desse período, a sua atuação na defesa dos direitos dos refugiados. A Defensoria Pública de São Paulo, por exemplo, ela participa do Comitê Estadual para Refugiado, do atendimento no Centro de Integração de Cidadania do Imigrante e também tem uma parceria com a Caritas Arquidiocesana de São Paulo para receber demandas específicas de direitos que foram violados. E, no ano passado, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo criou um grupo de trabalho com a participação da Ouvidoria Geral para buscar prestar cada vez mais um serviço de qualidade aos refugiados solicitantes de refúgio. E a Defensoria Pública de São Paulo fez uma apuração de que o maior obstáculo ainda para o acesso à justiça de refugiados é o idioma, porque, normalmente, os solicitantes de refúgio e refugiados que procuram a Defensoria já conseguem falar, pelo menos de forma básica, o português. Aqueles que não conseguem nem têm acesso à Defensoria para poder pleitear algo e apontar algum dano que eles tenham sofrido. E por conta dessa apuração que a Defensoria fez da necessidade de permitir o acesso à justiça, apesar da dificuldade do idioma, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo tomou duas providências. Primeiro, procurou fazer acordos com instituições parceiras que pudessem fazer traduções e intensificou um projeto que já existe de qualificação dos defensores públicos em outros idiomas para que eles possam atender os refugiados e solicitantes de refúgio nos seus respectivos idiomas. A Defensoria Pública de Goiás criou outro projeto que se chama Abraçar para Defender e colheu relatos de dificuldades de arrumar emprego, barreira de idioma, documentos irregulares, abordagem truculenta de policiais, falta de assistência em saúde, falta de moradia, escola e creches para os filhos, xenofobia, tráfico de pessoas e trabalho escravo. O MPF e o Acnur firmaram um pacto para desenvolver ações conjuntas que garantam a proteção e acolhimento de refugiados no Brasil. E a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão ajuizou, em junho do ano passado,
uma ação civil pública em face dos bancos Bradesco, Caixa Econômica, Citibank, Santander, Banrisul e Banco do Brasil, porque esses bancos recusavam ou dificultavam a abertura de contas por solicitantes de refúgio, por eles terem apenas um protocolo de solicitação de pedido de refúgio e não os documentos oficiais que são fornecidos após a concessão da condição de refugiados. E, de acordo com o MPF, essas agências elas desconheciam ou não reconheciam esse protocolo de pedido de refúgio e, por conta desse não reconhecimento e por não autorizarem a abertura de conta com esse protocolo, essas agências faziam com que os refugiados sofressem grande discriminação, porque eles não poderiam receber o pagamento de empregadores que pagariam seus salários com depósito em conta. Além disso, fazia com que esses refugiados, esses solicitantes de refúgio, em verdade, eles não pudessem enviar verbas a seus familiares que ainda estão ou estavam nos países de origem, e fazia também com que esses solicitantes de refúgio precisassem carregar quantias volumosas, porque eles não poderiam ter uma conta num banco que permitisse depositar aquele valor. Então, o MPF, nessa ação civil pública, requeriu a abertura de contas por refugiados em todo o território nacional, sob pena de multa de R$10 mil em cada serviço recusado, e pediu que os bancos pagassem a indenização de pelo menos R$500 mil pelos danos morais coletivos já causados. Segundo o procurador, que foi responsável por essa ação, essa dificuldade trouxe todos esses danos que eu já mencionei exemplificativamente sobre as consequências da não abertura da conta. E esses danos eram praticados tanto pelos funcionários das agências bancárias que se recusavam à abertura de conta, quanto pelos próprios bancos, que haveria, então, nesse caso, uma responsabilidade direta dos bancos, porque eles não treinavam e não forneciam o treinamento necessário para que os funcionários do banco abrissem a conta com o único documento que os solicitantes de refúgio tinham, que era o protocolo de solicitação de refúgio. Esse processo ainda está em andamento na 13ª Vara Civil Federal de São Paulo. No mês passado, o Ministério Público do Paraná realizou um evento sobre estratégia de atuação em casos de xenofobia e discriminação de refugiados e discutiu todas essas questões, porque identificou que, a despeito do grande número de refugiados no estado do Paraná, não há nenhuma apuração em curso de xenofobia no Ministério Público do Paraná. Nesse evento, uma refugiada que preside a Associação das Congolesas da UFPR, que é a Gloire Nicalulendo, ela falou das experiências xenófobas que ela sofreu e que todos os outros refugiados que ela conhece sofrem também diariamente. E ela apontou que, normalmente, essas situações de discriminação são mais intensas contra negros e mulheres. Já a Camila Kiminazi, que é uma refugiada síria no Brasil já há 5 anos, apontou que, se você for a um estudo, a um curso de português para refugiados, se você perguntar para qualquer aluno, todos eles dirão que já sofreram algum tipo de discriminação. E, no caso dela, como ela é síria, ela fala que os sírios costumam ser chamados de terroristas. Aqui no Rio de Janeiro, a Caritas Arquidiocesana é uma entidade que foi pioneira no acolhimento de refugiados e, há 70 anos, ela presta esse tipo de auxílio, tanto no acolhimento como na proteção, na defesa dos direitos e no ensino de português a refugiados. No Rio de Janeiro, a Caritas tem uma parceria aqui com a UERJ e organiza um curso de português que é sediado aqui no 10º andar, em parceria com os Institutos de Letras e de Pedagogia. O curso é composto por professores voluntários que dão as aulas, mas recebem um acompanhamento pedagógico dos professores da UERJ, que tanto preparam materiais como verificam mensalmente, através de reuniões, como está o andamento do curso. E a UERJ, ela integra a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, não só com os institutos de Letras e Pedagogia, mas também de Direito. Em 2017, a UERJ celebrou um convênio com o Acnur e comprometeu-se a desenvolver curso de assessoria jurídica,
para migrantes e refugiados, um projeto de revisão do Estatuto de Estrangeiro e a análise da constitucionalidade do Estatuto de Estrangeiro, e além da inserção da temática do refúgio nos cursos de graduação e pós-graduação. Mesmo antes da assinatura do convênio, a UERJ já vinha elaborando uma série de projetos e de trabalhos específicos sobre a questão do refúgio e continua desde então. Todos esses exemplos que eu mencionei, da Defensoria Pública da União, da Defensoria Pública de Estados específicos, de Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Federais dos Estados e de entidades não governamentais, mostram que há inúmeros atores, atualmente, que buscam defender os direitos de refugiados, apesar de eles serem ainda muito violentados e sofrerem com a discriminação incessante. Muitas vezes os casos, como fica claro pelos exemplos, eles são subnotificados ou nem têm registros oficiais e merecem um olhar atento. Então, meu intuito hoje aqui foi trazer para vocês um panorama geral sobre essa situação, promover o debate sobre isso e também convidar todos vocês, cada um à sua maneira, a arregaçar as mangas em defesa e promoção dos direitos dos refugiados. E meu desejo sincero é que nós, UERJianos, possamos acolher e receber e defender os refugiados congoleses, venezuelanos, sírios e de todos os outros países, não só de braços abertos, mas também de braços atuantes. Obrigada.